Olá, seja muito bem-vindo ao canal da LS Advogados. Vamos conversar um pouco sobre rescisão de contrato de trabalho sem justa causa e detalhar exatamente o que deve cair na sua conta bancária e o que deve estar escrito naquele monte de papelada que a empresa te entrega. Eu sei que esse é um momento delicado e muitas vezes estressante, mas a informação técnica correta é a sua melhor defesa contra prejuízos financeiros. Nós lemos e respondemos a todos os comentários sempre que é possível. Então, se você tiver alguma situação específica ou quiser compartilhar sua história, escreva aqui embaixo, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Neste material, nós vamos dissecar o termo de rescisão, mas antes disso, eu preciso te dar uma informação que quase ninguém te conta e que pode mudar completamente o valor que você tem a receber. Muitas empresas tentam enganar o funcionário, manipulando a data de aviso prévio para não pagar os dias adicionais que a lei manda. Elas fazem você assinar um documento com data retroativa, como se você tivesse sido avisado 30 dias antes. Mas, na verdade, você foi avisado hoje. Isso é fraude e tira dinheiro do seu bolso, especificamente sobre a projeção do aviso prévio indenizado, que conta como tempo de serviço para férias e 13º. Se você assinar um documento com data falsa, você está abrindo mão de dinheiro. Fique atento a isso, pois a data que você coloca ao lado da sua assinatura é a prova de quando você realmente tomou ciência da demissão. Agora que você já está alerta, vamos entender profundamente como funciona cada centavo desse cálculo. A demissão sem justa causa é o tipo de quebra de contrato onde o patrão não tem um motivo legal para te mandar embora. Ou seja, você não roubou, não brigou e não faltou excessivamente. Ele simplesmente não quer mais os seus serviços. É um direito dele, mas para exercer esse direito, ele precisa pagar caro. O custo dessa liberdade do empregador é composto pelas verbas rescisórias e pela multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A primeira coisa que você precisa ter em mãos é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Esse documento é o mapa do tesouro ou o mapa do prejuízo se estiver errado. Ele lista tudo que a empresa está te pagando e o que está descontando. Vamos começar falando sobre a documentação, porque sem ela, você não saca o fundo de garantia nem pede o seguro-desemprego. A empresa tem a obrigação legal de te entregar as guias para saque do fundo de garantia e a chave de conectividade. Essa chave é um código alfanumérico gerado pela empresa no sistema da Caixa Econômica Federal. Sem esse código, o atendente do banco ou aplicativo não conseguem liberar o seu saldo. É muito comum o trabalhador chegar no banco e descobrir que a chave está vencida ou com dados incorretos, como o nome da mãe errado ou o número do PIS trocado. Confira esses dados assim que pegar o papel. Além disso, para ter acesso ao seguro-desemprego, você precisa do formulário específico de requerimento. No topo desse formulário, existe um número de 10 dígitos que é a identidade do seu processo de seguro. Para dar entrada no seguro-desemprego hoje em dia, você não precisa mais enfrentar filas quilométricas nos postos de atendimento se não quiser. O sistema digital do governo federal, através do portal gov.br, facilitou bastante, mas também exige atenção. Você vai acessar o site ou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, procurar pela aba de benefícios e inserir aquele número de 10 dígitos que consta no requerimento que a empresa te deu. O sistema vai cruzar os dados automaticamente. Uma informação crucial que muitas pessoas esquecem é sobre a quantidade de meses trabalhados para ter direito. Se é a sua primeira solicitação de seguro-desemprego na vida, você precisa ter recebido salários em pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Se você trabalhou apenas 6 meses, por exemplo, e foi demitido, talvez você não tenha direito ao seguro agora, mas terá direito às verbas rescisórias normalmente. Agora, vamos entrar na parte que mexe com o seu bolso, que são os cálculos.
Para que a gente não fique apenas na teoria, vamos imaginar um cenário prático. Suponha que o seu salário base seja de R$ 3.000. Vamos usar esse valor de R$ 3.000 como referência para todas as contas que faremos a seguir, para facilitar o seu entendimento. A primeira verba é o saldo de salário. Se você foi demitido no dia 10 do mês, você não vai receber o mês cheio, obviamente. Você recebe proporcionalmente aos dias que trabalhou. A conta é simples. Você pega o seu salário de R$ 3.000 e divide por 30 dias, independente se o mês tem 31 ou 28 dias. Na Justiça do Trabalho, usamos o divisor 30 como padrão comercial. R$ 3.000 divididos por 30 dá R$ 100 por dia. Se você trabalhou 10 dias, você tem R$ 1.000 de saldo de salário para receber. Esse valor sofre descontos de previdência social e imposto de renda se houver incidência. O segundo ponto é o aviso prévio, e aqui é onde a maioria das pessoas perde dinheiro por falta de conhecimento. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado. Se a empresa quer que você saia imediatamente, ela deve pagar o aviso prévio indenizado. A regra básica são 30 dias de salário, mas a Lei 13.506 de 2011 criou o aviso prévio proporcional. Para cada ano completo que você trabalhou naquela empresa, você ganha o direito a mais 3 dias de aviso prévio, além dos 30 dias iniciais. Vamos ao exemplo. Se você tem 3 anos completos de empresa, você tem direito a 30 dias básicos mais 9 dias extras, sendo 3 dias por cada ano, totalizando 39 dias. Se o aviso for indenizado, a empresa tem que pagar o valor de 39 dias de trabalho. Usando o nosso exemplo de R$ 3.000 de salário, onde o dia vale R$ 100, você receberia R$ 3.900 só de aviso prévio. E tem um detalhe que as empresas esquecem de propósito, que é a projeção. Esses 39 dias de aviso prévio, mesmo que indenizados, contam como tempo de serviço. Isso significa que a sua data de saída na carteira de trabalho deve ser projetada para o final desses 39 dias. Isso gera mais um 12avos de férias e mais um 12avos de 13º salário. Não aceite que a empresa anote na sua carteira apenas o último dia trabalhado fisicamente, sem fazer a anotação da projeção do aviso lá nas anotações gerais. Falando em 13º salário proporcional, essa é outra verba obrigatória na rescisão sem justa causa. O 13º é calculado por mês trabalhado no ano vigente. A regra de ouro aqui é a fração de 15 dias. Se você trabalhou 15 dias ou mais dentro de um mês, aquele mês conta como inteiro para o cálculo. Se trabalhou 14 dias ou menos, o mês é perdido. Vamos supor que você foi demitido em 15 de maio. Janeiro, fevereiro, março e abril são meses cheios. Maio você trabalhou 15 dias, então maio também conta. São 5 meses de 13º para receber. A conta é pegar o salário de R$ 3.000, dividir por 12 meses do ano para saber quanto vale cada mês de 13º, o que dá R$ 250. Depois, você multiplica pelo número de meses que você tem direito, que no nosso exemplo são 5. Então, 5 vezes R$ 250 resulta em R$ 1.250 de 13º proporcional. Lembre-se que sobre esse valor também incide o desconto do INSS. Agora vamos para as férias. As férias podem aparecer de 3 formas no seu termo de rescisão, que são as férias vencidas, as férias proporcionais e o terço constitucional. Férias vencidas são aquelas que você já ganhou o direito de tirar porque completou um ano de trabalho, mas a empresa ainda não te deu o descanso. Se a empresa não te deu as férias e o prazo legal para ela conceder ainda não estourou, ela deve pagar o valor de um salário cheio, mais um terço. No nosso exemplo, seria R$ 3.000 mais um terço de 3.000, que é R$ 1.000, totalizando R$ 4.000. Agora,
Preste muita atenção nisso. Se a empresa deixou passar do prazo legal para te dar as férias, que é de 12 meses após o vencimento, ela deve pagar essas férias em dobro. É uma multa pesada. Se você tem férias vencidas há muito tempo, verifique se não é o caso de pagamento em dobro. Além das vencidas, temos as férias proporcionais. Assim como o 13º, as férias são contadas por meses trabalhados no período aquisitivo atual. Se o seu período de férias virou em janeiro e você foi demitido em maio, você tem direito a receber esses meses proporcionalmente. A regra dos 15 dias de trabalho no mês também vale aqui. Se a projeção do aviso prévio cair no mês seguinte, você ganha mais um mês de férias proporcionais. E nunca se esqueça do terço constitucional. A Constituição Federal garante que qualquer valor pago a título de férias deve ser acrescido de 33%, ou seja, 1/3. Você soma o valor das férias vencidas com as proporcionais e calcula 1/3 sobre tudo isso. É importante notar que sobre as férias indenizadas na rescisão não costuma incidir contribuição previdenciária, o que deixa o valor líquido um pouco maior para você. Talvez o ponto mais polêmico e esperado seja a multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na demissão sem justa causa, a empresa é obrigada a pagar uma multa de 40% sobre todo o valor que ela depositou na sua conta de fundo de garantia durante todo o contrato de trabalho, acrescido da correção monetária e juros que o fundo rendeu. Atenção aqui, pois o cálculo não é sobre o saldo que está lá agora, mas sim sobre o total de depósitos feitos. Por que essa diferença importa? Porque se você fez algum saque durante o contrato, por exemplo, para comprar a casa própria ou por conta de alguma liberação extraordinária do governo, o saldo atual da sua conta pode estar baixo. Mas a multa de 40% deve ser calculada sobre tudo o que entrou na conta ao longo da história do contrato, mesmo que você já tenha gastado. A empresa tem que puxar o extrato analítico para fins rescisórios, que mostra o saldo total histórico e aplicar os 40% sobre ele. É revoltante quando descobrimos que a empresa não estava depositando o fundo de garantia mensalmente. Isso é apropriação indébita e é crime. Antes de assinar a rescisão, vá até a caixa ou use o aplicativo do fundo de garantia e puxe o extrato completo. Verifique se todos os meses estão lá. Se faltarem depósitos, a empresa tem que pagar os meses atrasados com multa e juros, e a multa de 40% também deve incidir sobre esses valores atrasados. Não assine a rescisão dando quitação geral se o fundo de garantia não estiver regularizado. Você pode fazer uma ressalva no termo de rescisão, escrevendo à mão que está dando quitação apenas aos valores recebidos e não aos depósitos fundiários atrasados. Outro cenário que causa muita confusão e tristeza para o trabalhador é a questão do saque aniversário. Se você optou por essa modalidade, você precisa saber que, ao ser demitido sem justa causa, você receberá a multa de 40% normalmente e poderá sacar essa multa. Porém, o saldo principal da sua conta, o dinheiro que foi depositado mês a mês, ficará bloqueado. O governo trava esse dinheiro e você só poderá sacar as parcelas anuais no mês do seu aniversário, conforme a regra que você aceitou. É uma situação lamentável para quem perde o emprego e precisa de liquidez imediata para pagar as contas, mas infelizmente é a regra atual. A empresa não tem culpa disso, pois a opção pelo saque aniversário é feita pelo trabalhador. Mas é importante você saber que a multa de 40% não fica retida. Ela deve ser liberada para saque imediato junto com as verbas rescisórias. Sobre os prazos de pagamento, a reforma trabalhista unificou as regras. Antigamente, o prazo mudava dependendo se o aviso era trabalhado ou indenizado. Hoje, não importa o tipo de aviso.
A empresa tem até 10 dias corridos, contados a partir do término do contrato, para pagar todos os valores e entregar toda a documentação. Note que são dias corridos e não dias úteis. Se o 10º dia cair num domingo ou feriado, a empresa deve antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Se a empresa pagar no 11º dia, ela já está errada e deve pagar uma multa a favor do empregado no valor de um salário nominal dele. Essa multa está prevista no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. E não adianta a empresa depositar o dinheiro no prazo e só entregar as guias do seguro-desemprego e do fundo de garantia 20 dias depois. A jurisprudência majoritária entende que o atraso na entrega dos documentos que permitem o saque do fundo e o acesso ao seguro-desemprego também gera o dever de pagar a multa, pois sem esses papéis, o dinheiro depositado na conta vinculada não serve de nada para o trabalhador que precisa comer. Vamos falar agora sobre os descontos, porque nem tudo é lucro na rescisão. A empresa pode descontar o aviso prévio se você pediu demissão e não cumpriu. Mas na demissão sem justa causa, que é o nosso foco, o desconto mais comum é o de faltas injustificadas e adiantamentos. Se você teve faltas sem atestado médico no mês da demissão, elas serão descontadas do saldo de salário. Além disso, temos o desconto do Vale Transporte. Se a empresa creditou o Vale Transporte para o mês inteiro e você foi demitido no dia 10, ela pode descontar o valor correspondente aos dias não trabalhados que você recebeu antecipadamente. O mesmo vale para o Vale Refeição, se o contrato ou a convenção coletiva permitirem esse desconto. Contudo, o desconto de Vale Transporte é limitado a 6% do salário base proporcional. Um ponto que gera muitas dúvidas são os empréstimos consignados. Se você tem um empréstimo descontado em folha, a lei permite que a empresa desconte na rescisão até 30% do valor das verbas rescisórias para abater a dívida do empréstimo. Se o valor da rescisão não for suficiente para quitar a dívida, o restante do empréstimo continua existindo e você terá que negociar diretamente com o banco para pagar via boleto. Mas a empresa não pode zerar a sua rescisão para pagar o banco. Você precisa receber pelo menos uma parte das verbas de natureza alimentar. É fundamental que você saiba ler os campos do termo de rescisão. O campo 23, que indica a remuneração para fins rescisórios, deve conter a média dos seus ganhos variáveis. Se você recebia horas extras habituais, comissões ou adicional noturno, esses valores devem integrar a base de cálculo. Não aceite que o cálculo seja feito apenas sobre o salário base da carteira, se você recebia muito mais na prática. As horas extras e os adicionais pagos com habitualidade refletem no aviso prévio, no 13º, nas férias e no fundo de garantia. A empresa precisa fazer a média desses valores nos últimos 12 meses e somar ao salário base para calcular as verbas. Se isso não for feito, você está perdendo muito dinheiro. Outro detalhe importante é sobre a estabilidade. Existem situações em que você não pode ser demitido sem justa causa, mesmo que a empresa pague tudo. Os casos mais comuns são gravidez, acidente de trabalho e dirigentes sindicais. No caso da gestante, a estabilidade vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se você descobriu que estava grávida logo depois de ser demitida durante o prazo do aviso prévio, a demissão deve ser cancelada e você deve ser reintegrada ou a empresa deve pagar uma indenização substitutiva de todo o período de estabilidade. O mesmo vale para quem sofreu acidente de trabalho e ficou afastado pelo INSS recebendo auxílio doença acidentário. Ao retornar, a pessoa tem 12 meses de estabilidade. Se a empresa demitir nesse período, a demissão é nula. Muitas pessoas me perguntam se é obrigatório fazer a homologação da rescisão no sindicato. Desde a reforma trabalhista de 2017, a homologação no sindicato não é mais obrigatória, independente do tempo de casa do funcionário.
a empresa pode fazer o acerto diretamente com você na sede da empresa. Isso, infelizmente, facilitou fraudes e coações, onde o empregado é pressionado a assinar sem entender o que está recebendo. Mesmo não sendo obrigatória a homologação no sindicato, ainda é um direito que você pode tentar solicitar se houver previsão na convenção coletiva da sua categoria. Na dúvida, não assine nada que você não concorde. Você pode receber o valor incontroverso, que é aquilo que a empresa admite que deve, e depois entrar com uma ação trabalhista para cobrar as diferenças que acredita ter direito. Assinar o termo de rescisão não impede você de buscar a justiça depois para reclamar valores que foram calculados errados ou horas extras que nunca foram pagas. A quitação que você dá ali é apenas relativa aos valores descritos no papel e não ao contrato de trabalho como um todo. Um erro comum é achar que o banco de horas morre na demissão. Se você tem saldo positivo no banco de horas, a empresa tem obrigação de pagar essas horas como horas extras com um adicional de 50% ou o percentual previsto na convenção coletiva, que pode ser maior. Verifique o seu saldo de banco de horas antes de sair. Essas horas devem entrar no campo de proventos do termo de rescisão. Se o banco de horas estiver negativo, ou seja, se você deve horas para a empresa, a possibilidade de desconto na rescisão é polêmica e depende muito do que diz a convenção coletiva da sua categoria. Mas muitos juízes entendem que o risco do negócio é da empresa e não permitem esse desconto se a demissão partiu do empregador. Outra questão que merece destaque é o dano moral na dispensa. Se a demissão foi feita de forma humilhante, vexatória ou discriminatória, além das verbas rescisórias normais, você pode ter direito a uma indenização por danos morais na justiça. Ninguém pode ser tratado como lixo no momento da saída. O poder diretivo do empregador tem limites na dignidade da pessoa humana. Se o segurança te escoltou até a porta na frente de todo mundo, como se você fosse um criminoso, ou se o chefe fez xingamentos no ato da demissão, isso deve ser levado a um advogado especialista. Para finalizar, é crucial que você guarde todos os documentos. Guarde os olerites, os espelhos de ponto, os extratos bancários que provam os depósitos de salário e qualquer comunicação por escrito sobre a demissão. Se o aviso prévio for trabalhado, você tem direito a escolher entre sair 2 horas mais cedo todos os dias ou faltar 7 dias corridos no final do aviso sem desconto no salário. Essa escolha é sua e não da empresa. Se a empresa te obrigar a cumprir o horário normal durante o aviso prévio trabalhado sem a redução de jornada, isso pode anular o aviso prévio e obrigar a empresa a pagar um novo aviso prévio indenizado. Essa é a regra do artigo 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, e pouca gente reclama disso. O momento da rescisão é complexo e cheio de detalhes matemáticos e legais. As empresas contam com departamentos de recursos humanos e advogados para calcular o que é melhor para elas. Você, trabalhador, muitas vezes está sozinho nessa hora. Por isso, a informação é tão valiosa. Não tenha pressa em gastar o dinheiro da rescisão, pois muitas vezes ele é menor do que deveria. E você pode precisar dele até se recolocar no mercado. Confira item por item. Faça as contas em casa com calma. Se os valores não baterem, questione o setor de recursos humanos da empresa de forma educada, mas firme. Peça a memória de cálculo. Lembre-se sempre que o direito não socorre aos que dormem. Se você identificar irregularidades ou se sentir lesado, o caminho mais seguro é sempre procurar um advogado especialista em direito do trabalho da sua confiança. Somente um profissional analisando a sua documentação específica, os acordos coletivos da sua categoria e a realidade do seu contrato poderá dizer com certeza o que você tem a receber e como proteger o seu patrimônio. Não tome decisões baseadas em achismos ou em conversas informais. O seu tempo de vida dedicado ao trabalho merece ser remunerado corretamente até o último centavo.
Espero que essas informações tenham clareado o caminho para você nesse momento de transição profissional.